Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e ando muito preocupado. Porque essa semana o presidente da Câmara dos Deputados, que foi reeleito aí com uma votação muito expressiva, o Arthur Lira, falou da retomada da votação da reforma administrativa, da retomada da análise, da discussão da reforma administrativa. É preciso analisar isso de uma maneira muito analítica, né? Porque não é assim. Muita gente fala vai ser votado esse ano. Eu acredito que não vai ser, eu vou explicar depois por quê. E é necessário você entender o que é reforma administrativa. Eu sei que agora é um momento muito delicado, porque a gente está aí nesse fla-flu aí, né? Lula versus Bolsonaro. Mas é necessário a gente entender a reforma administrativa. Primeiro, historicamente, a reforma administrativa que há hoje não é a reforma administrativa que foi proposta pelo Paulo Guedes. Paulo Guedes propôs uma reforma administrativa lá atrás e essa reforma foi substituída numa comissão especial. Eles fizeram uma reforma administrativa bem diferente. A reforma administrativa do Paulo Guedes era horrível, horrível. Para você ter uma ideia, você teria uma fase do concurso que você trabalharia e não seria ainda concursado. Você estaria no período de teste para entrar nas vagas. Seria como se fosse um trainee. Um absurdo, porque na lógica privada faz sentido, porque, aliás, um trainee coloca no currículo e depois pode ser contratado, mas numa lógica pública não faz sentido nenhum. E a reforma administrativa, essa emenda substitutiva que foi feita na comissão especial, ela é boa? Em geral, ela é ruim. Ela tem uma série de propostas, mas a maioria não atinge quem ganha mais, não atinge o topo da carreira. Ele atinge a base da pirâmide. Ele atinge professor, ele atinge auxiliar administrativo, técnico. Ele vai atingir o pessoal que é menos privilegiado. Na verdade, o que eles querem é mexer com o pessoal que vai incomodar menos. Por que eles vão mexer com o juiz? Por que eles vão mexer com um diplomata? Por que eles vão mexer com o pessoal que ganha mais? Esse pessoal tem mais lobby. Então eles vão mexer com o pessoal mais simples. Deixa eu explicar aqui a reforma administrativa em duas situações. Primeira questão aqui, ó. Eles vão poder terceirizar o serviço público. Exatamente isso. Você que é auxiliar administrativo, você que é professor, você que não é da carreira exclusiva de Estado, você vai poder ser terceirizado. Então, como? Tem esse instrumento aqui, ó. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei. Então, veja, aqui é um ponto a se apresentar. É na forma da lei. Vai ser feita essa emenda e depois vai ter que ter uma lei que regulamente ela. Então, não é algo da noite para o dia. Só que é o seguinte, nós estamos aí com uma Câmara e com um Senado que é pró-governo. O governo atual quer essa reforma administrativa. Mesmo não sendo a proposta pelo Paulo Guedes, ele quer. Tanto que o presidente da comissão especial era pró-governo. E o que ela faz? Ó? A União e o Estado Federal, na forma da lei, poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos, entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos e de particulares, com ou sem contrapartida financeira. O que significa isso? Professor, né? O professor não é um bom exemplo, porque hoje já existe, mas um técnico administrativo, um auxiliar administrativo, ao invés de você fazer um concurso público, você contrata uma empresa privada, você vai fazer ali um instrumento de cooperação, né? Poderia ser um contrato, e você vai contratar sem concurso público. Olha o perigo disso daqui numa prefeitura, olha o perigo disso daqui no Estado. Olha o que está se criando. É o fim do concurso público em várias modalidades de serviço. Claro que há exceção. E quais são as exceções? A utilização de recursos humanos que trata não abrange as atividades exclusivas de Estado. E o que são as atividades exclusivas de Estado? É o topo do serviço público. É diplomata, é advocacia pública, defensoria, elaboração de orçamento, Ministério Público, questão de fiscalização e controle, então receita. Ou seja, é uma reforma administrativa que vai mexer com o auxiliar, que vai criar mais privilégio e mais diferença. Nós vivemos num país que a desigualdade é muito grande. E ela não é só no setor privado, no setor público também. Vou dar um exemplo. Vai ter um PF, né, um agente da PF, trabalhando junto com
um agente administrativo da PF, que são 2 cargos. O agente da PF, por ele ser um cargo exclusivo de Estado, ele não vai ter atingido em nada. Hoje já é uma grande diferença, tá? Um agente da PF ganha 10 mil, um agente administrativo ganha 5 mil. Com essa reforma, você vai poder terceirizar isso daí. E esse agente administrativo vai ganhar menos ainda, ou seja, vai aumentar a desigualdade dentro da própria administração pública. Vai ter mais diferença de tratamento. Então, é muito triste isso daqui. É muito triste, porque atinge professor, atinge todo o pessoal de área médica, porque a ideia dessa reforma, e não se engane, ela não é ser uma reforma para melhorar o serviço público. A ideia dessa reforma é econômica, economizar dinheiro. É você economizar dinheiro em tese, porque como você vai economizar dinheiro se você vai terceirizar? Será que você vai economizar mesmo? Então, em tese, ela é econômica, porque eu mesmo coloco em dúvida, porque eu já trabalhei em muito lugar e você pode deixar até o teu relato aqui, que é terceirizado, pessoal, e é super complicado, porque quando você coloca uma relação de terceirização, há um terceiro que está ganhando em cima daquele servidor. Né? Para colocar aquele servidor, ele está ganhando. Então, o terceirizado, ele ganha menos. Essa é a grande verdade. Então, esse é um ponto que eu acho que é o pior ponto da reforma. Tá? O segundo ponto pior da reforma é você criar uma modalidade de servidor por tempo determinado. Hoje já existe um servidor por tempo determinado, né? O servidor temporário, só que ele é muito especificado no que ele trabalha. Aqui a ideia é criar um servidor por tempo determinado que realmente é um negócio assim cabuloso, porque ele estipula que o limite do trabalho temporário é de 6 anos. Você, quando procura algo temporário, você pensa em algo de 6 anos? Então, o que vai acontecer? Muito tribunal vai contratar um técnico administrativo por 6 anos, por 4 anos. Qual que é a qualidade que você espera de alguém que sabe que daqui a 4 anos está fora? Será que ele vai fazer um curso? Será que ele vai se preparar? Será que ele vai querer se aperfeiçoar, sendo que amanhã ele vai ter que procurar outra coisa? Então, isso aqui é muito complicado e, novamente, é um instrumento na mão de um prefeito. É um instrumento na mão da classe política, porque ela pode contratar e falar, não, daqui 2 anos eu vou contratar outro, e daí ela até pode colocar limites, né? Tipo, eu não gosto desse pessoal que foi contratado, então eu vou colocar mais 2 anos e contrato sei lá como. Então, bem complicado. É uma reforma que vai mexer com os menores. Por quê? Porque o governo tem medo de mexer com quem realmente tem privilégio, com quem realmente ganha muito. Essa é a ideia dessa reforma administrativa. E, mas você está falando do meu mito e tal, o Lula também tem uma proposta. É verdade, a gente não vai negar aqui, mas o problema é que a gente não sabe dessa proposta. Né? A ideia, pelo que eu entendi, seria também mexer na questão financeira, de progressão nas carreiras, isso que eu li, mas a gente não sabe. O que eu sei é que essa reforma é terrível. E com um novo Congresso, né, com nova Câmara e Senado, sobretudo o Senado mais liberal, mais ligado ao atual governo, a gente tem toda a chance dessa reforma passar. Eu sempre coloquei aqui, e toda vez que eu falo de reforma, muita gente faz terra arrasada. Meu Deus, eu não consigo nem estudar e tal. E eu sempre falo aqui, cara, calma que tem um longo caminho pela frente. Né? Aqui não é só essa reforma passar, precisa depois ser regulado pela lei. Mas agora o problema que a gente vive hoje é que nós temos muita gente nas câmaras legislativas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, que seria favorável a esse tipo de reforma, que acha que o Estado tem que ser isso mesmo, que servidor público tem que ter o mínimo possível. Então, esse é o problema que a gente vive hoje, certo? E agora, a questão do Arthur Lira. Ele falou numa entrevista, aliás, tinha visto umas 3 vezes essa entrevista e não tinha visto onde ele falou. Eu juro que eu não achei, porque a entrevista foi super cortada, mas até vou deixar ela aqui. A grande questão é que não vai passar esse ano. Escreve o que eu estou dizendo. O pessoal está falando, está alarmando, mas assim, não depende só da Câmara, depende do Senado. E se tiver alguma modificação, ela volta. O Senado, atualmente, na última legislatura, ele não é tão pró-governista, né? Não tem tantas pessoas ali que apoiariam essa reforma. Então, eu acredito que ela não vai ser votada esse ano. Pode até passar na Câmara, mas
não vai passar no Senado. Essa é a minha humilde opinião, simplesmente porque o presidente do Senado não é pró-governo, diferente do presidente da Câmara, que é pró-governo e talvez queria mostrar trabalho. Então, essa é a minha ideia. Eu acho que ela não passa esse ano, essa reforma administrativa. Seria para o próximo ano. Se vier um novo governo, certamente, e aqui para você não achar que eu estou querendo fazer propaganda, teríamos uma nova reforma administrativa, que poderia ser muito prejudicial, né? Conforme estão dizendo aí, de acabar com progressão. Vamos ver se ela ataca realmente os privilégios, porque essa não ataca. Essa reforma administrativa é realmente para destruir boa parte do serviço público. Coloca aqui o que você acha. Eu vou colocar aqui um link para a reforma, para você verificar. E é isso daí, pessoal. Apesar de tudo, bora estudar.